Meus queridos, esse ano nós estamos aqui de novo. Ano passado foi lindo. Quem aqui teve ano passado? Levanta a mão aí. Maravilha. Quem é a primeira vez que está aqui esse ano? Pergunta para alguém que está do seu lado. E ano que vem, você vai estar junto ou não? Eu falei, pastor Samuel, a gente podia fazer ano que vem em São Paulo. Não fizemos ainda lá. Não fizemos ainda lá. Não fizemos, já fizemos em Goiás. Nunca fizemos em São Paulo, né? E depois fazemos lá em Brasília, né? No outro ano, 2025, né? Maravilha seria. Pare e pensa, irmão. Olha só, não fica nervoso. Se tu ainda está encalhado desde Goiás, quem sabe você vai desencalhar em São Paulo? Não é? Quem sabe, aliás, bom, vou ficar quieto. Eu ia perguntar se tem algum encalhado, mas você não está encalhado, está casado com Jesus, né? Graças a Deus. Pastor Belchior, Deus seja louvado pela sua vida. Palavra abençoadíssima. Pastor Abílio Santana e todos aqueles que falaram aqui antes. Pastor Frank, Deus abençoe. Cadê Goiás aqui? O nosso pessoal de Goiás está aí? Pastor Frank, essa liderança abençoada, forte. E eu não vou demorar muito, mas apenas para que você seja abençoado. Eu quero muito que você abra a sua Bíblia, sentado mesmo. Abra em 2 textos. Pegue aí o seu telefone, com certeza você tem aí. E eu vou te pedir toda ajuda com o máximo de silêncio possível, tá bom? Eu quero que você abra em 2 textos e eu não pretendo passar de 30 minutos. Primeiro é Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. E nós vamos ler do verso 10 ao 16. Quem já tem aí, dá um amém bem forte aí. Espera aí, vamos esperar porque você já cantou, já pulou. Mais uma palavra, Êxodo 14. E eu quero apenas focar nessa palavra desse congresso, nesse tema. Não nos dobraremos. É muito fácil você dizer que você não se dobrará para o mundo. Difícil é você assumir que a maior guerra que você vive é dentro de você, talvez dentro da sua casa, e você tem se dobrado a críticas, palavras e a influência de pessoas em relação ao seu propósito. Meu intuito não é repetir aqui o que já foi ministrado, mas lançar um fundamento sobre o que já foi lançado através do pastor Belchior, porque é fácil você, através do tanto de palavra que tem hoje sendo viralizada aí no Instagram, no TikTok, mensagens de santidade, tudo isso é fácil você se levantar e dizer que você é um defensor disso, que de fato você crê que você tem que ser uma voz que clama no deserto. Mas eu te garanto, alguns aqui, e sem sombra de dúvida, a maioria, você não sabe o que você tem se dobrado para o diabo que está dentro da sua casa, dentro da sua vida. E você tem deixado pessoas e circunstâncias manipularem o propósito que Deus tem para você. Talvez porque você está numa época onde, se ninguém apoia o seu sonho, se ninguém apoia o seu projeto, você sente que isso não é de Deus. Mas essa é uma geração que está crescendo por desigual. Eles conhecem muita palavra, conhecem pouco de Deus, igual Samuel. Samuel cresceu no templo, ele conhecia muita palavra, mas não conhecia Deus.
E enquanto você não conhecer Deus, você nunca vai poder dizer que não se dobra. Porque quando a primeira pessoa não te apoiar, quando a primeira pessoa não te confirmar no seu propósito, você vai deixar de ser quem você é e vai ser quem as pessoas querem que você seja. Você vai fazer o que as pessoas querem que você faça. E aí você ainda vai ter a ousadia de dizer que está lutando contra o diabo, mas o diabo não tem medo de quem está perdido. O diabo tem medo de quem já está decidido no seu chamado. Então eu quero que você saia daqui guardando essa palavra para que você não se dobre em relação à expectativa que Deus tem da sua vida. Quem está ouvindo aí faz algum barulho. Diz para alguém que está do teu lado: você não precisa. Espera aí que está baixo. Diz aí para alguém mais alto: você não precisa acreditar no meu sonho. Somente a galeria, somente ali. Quem está ouvindo aí faz um barulho. Somente vocês aí, bem alto, mas é bem alto. Diga bem forte: vocês não precisam acreditar no nosso sonho. Agora, quem é vocês? Eu não sei. Você tem que saber quem é o você. Talvez o você é o seu pai e a sua mãe. Honre eles, mas lembre que houve um homem que muita gente fala mal dele, mas ele é um homem tão exemplar na fé, que ele terminou na galeria dos heróis da fé. Esse homem chama Sansão. As pessoas têm mania de definir alguém por conta de alguns erros. Sansão não seria um exemplo para ninguém se ele não estivesse lá. E a Bíblia diz que quando ele noiva da mulher filisteia, seus pais não entenderam, ficaram contra ele, porém a Bíblia diz, eles não sabiam que isso vinha da parte do Senhor. Você é uma pessoa cheia de Deus quando você não briga, não arranja confusão com quem você ama, mas fica firme no seu chamado, sabendo que é isso que Deus tem para você. Sansão é um exemplo tão lindo que ele dá mel para o pai e para a mãe, e ele não briga com eles acerca do que Deus já tinha dito para ele fazer. Alguns de vocês não são apoiados em quase nenhuma área da sua vida, e Deus tem falado por várias vezes de sonhos que Ele tem para você, coisas que Ele quer que você faça, mas tem tanta gente falando negativamente acerca disso, que eu quero em 30 minutos tentar te fazer entender isso. É bem possível que você está colocando para dormir um sonho que Deus está tentando despertar, e prova disso é que vira e volta, você vê vídeos na internet, você vê pessoas falando com você de coisas que incentivam você a arrancar a pedra e chamar para sair, algo que Deus nunca queria que você enterrasse. Então eu quero que você leia comigo rapidinho, Êxodo 14, do verso 10 ao 16, que diz assim: e aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Só quem tem fé, enquanto a gente continua lendo, acha uma pessoa, mas acha, não fala isso para mim não, acha uma pessoa e me ajuda a pregar rapidinho. Diga para essa pessoa: o inimigo que você vê hoje, você não vai ver nunca mais. Nunca mais. Verso 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Em outras palavras, o que Deus vai fazer vocês calarem a boca. Verso 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
dize aos filhos de Israel que marchem, verso 16, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, preste atenção, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Agora, eu sei que você está cansado, está exausto, comida está digerindo, está com sono, mas rapidinho, vai em Romanos capítulo 3, verso do 1 ao 4, que isso vai ajudar a corroborar o que eu quero lhe falar. Romanos 3, verso 1 ao 4, que diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Ou seja, se eles não acreditam, isso anula a palavra de Deus. Verso 4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Para mim ser rápido e falar 3 coisas com você muito simples. Moisés está num processo de levar os filhos de Israel para Canaã, e nesse processo eles começam a reclamar. E eu acho que é muito importante que você aceite essa realidade e amadureça rápido. As pessoas que Deus te chamou para te servirem como propósito, as pessoas que Deus chamou para que você abençoe, seja sua família, seja sua igreja, sejam seus amigos, aquele grupo de pessoas que Deus disse: eu vou usar você para abençoar a vida deles. Aquele grupo de pessoas que Deus disse: eu vou usar você para prosperar e libertar a vida deles. Em algum momento eles vão reclamar de você. Em algum momento eles vão reclamar da própria pessoa que está tentando ajudar. Dói, mas uma vez que você tem convicção do seu chamado, você não deixa que as pessoas que precisam ser ajudadas atrapalhem você de ajudar elas. Alguém aqui que sabe muito bem como que é o salva-vidas, ele vai te falar que essa é uma das profissões mais complicadas, porque você tem que salvar uma pessoa que está se afogando, e a pessoa fica desesperada, ela fica se batendo, ela fica se contorcendo, e ela acaba batendo em você, que está ali para ajudar ela. E muitos jovens, eles não falam isso, mas enquanto eu falo, você vai se identificando com isso. Você muitas vezes é ferido pelas pessoas que você está tentando socorrer e ajudar. E aí você vai entendendo que quando o diabo não para você de andar no chamado de Deus, o diabo ele vai começando a colocar no coração das pessoas que Deus queria que você libertasse elas, para que elas se virem contra você. E é necessário você ter uma maturidade muito grande, para você não matar quem Deus chamou você para dar vida, porque eles não têm a visão que você tem. Talvez uma das razões pela qual tem tantos jovens hoje presos na rede social é porque você não sabe que você sofre de uma infelicidade, uma depressão tão grande, porque você não tem certeza do que Deus tem para a tua vida. Você começou uma faculdade, não terminou a faculdade, já foi para outro curso. Começou um noivado, não deu certo, foi para outro. E a questão disso aqui, enquanto você continuar perdido no seu chamado, o diabo está ganhando. Mas uma vez que você alinha o seu passo com o destino que Deus tem para a tua vida, uma vez que você entende a tua predestinação, um dos sinais de que você entendeu a razão pela qual Deus te deu vida, Efésios 2 vai falar que nós fomos criados por Ele para andarmos nas suas boas obras que Ele criou antes da nossa existência. Ele nos predestinou nele. Há uma razão pela qual Ele te deu vida. Ele não te deu vida por conta de você, Ele te deu vida por conta dele. Ele não precisava que você vivesse. Ele era Deus antes de você existir.
mas pelo seu bel prazer Ele criou você. E quando você descobre qual que é o seu chamado e alinha um dos sinais que você está andando na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus pensou e sonhou antes que você existisse, é que os demônios, as potestades no ar começam a trabalhar de uma forma tão contrária, que é como se você estivesse com Jesus atravessando o lago de Genezaré, indo para o outro lado, para engadar a expulsar os demônios. Ouça isso, você não tem noção do tanto de jovens que tem aqui hoje, que Deus te levantou para expulsar demônios de uma entidade, de uma instituição, de uma empresa, de uma casa, de uma igreja, de um campo, de um sistema. E a prova de que você está andando no caminho de Deus é que quanto mais você avança, mais o vento vai soprando, porque isso é uma tempestade espiritual. O diabo quer te impedir de chegar lá. Deus te deu um sonho, Deus te disse o que você faria, e aí você, porque não consegue enxergar coisas vindo a favor de você, apenas coisas vindo contra você, você vai lutando e voltando para trás. A beleza que eu acho no texto que fala sobre a tempestade é que a Bíblia diz que eles estavam no meio do mar e o vento era contrário. Você consegue ter noção que o fato do vento ser contrário e eles ainda estarem no meio do mar, quer dizer que eles não pararam de remar. O vento era contrário, mas eles continuaram remando. Tudo dizia que não ia dar certo, mas eles continuaram remando. Tem muito jovem aqui que você vem para cá para relaxar a tua cabeça, para descansar, porque você está tão cansado, tão cansado. Você muitas vezes é mais maduro do que o teu pai e que a tua mãe. Muitas vezes você é a pessoa que tem um equilíbrio na tua casa para não julgar de um lado para o outro e tentar ser o esteio. E você não compreende que tudo que está acontecendo é que você está remando para não voltar para trás. Depois de tanto que você navegou para chegar até o ponto onde você já sabe quem você é, você já sabe o que Deus tem para a sua vida, e você agora tem que enfrentar essa batalha. Como que eu garanto que tudo que está vindo contra mim não vai me impedir de chegar no destino que Deus tem para a minha vida, sendo que parece que somente eu sei do que Deus tem para mim? Eu não vou continuar se você não entender isso aqui, mas quem já entendeu, diga amém bem forte. Uau! Você tem noção que ninguém da tua casa talvez nunca enriqueceu, nunca prosperou? Talvez você é filho de um pai, de uma mãe que entraram num sistema religioso infeliz. Eles podem ter unção, mas talvez eles são como Eli, eles já não enxergam direito, e você enxerga, mas não sabe o que fazer com o que Deus está falando. Você tem noção que existe um propósito que Deus está fazendo? Deus está unindo a velha geração com a nova geração. A velha já não enxerga mais Deus, mas sabe o que fazer com a voz de Deus. A nova enxerga Deus, mas não sabe o que fazer com a voz de Deus. Alguns de vocês têm tantos sonhos, que se o teu pastor te desse a oportunidade, em meses a sua igreja lotaria. Em meses a sua empresa abriria a segunda loja. Em dias, teu patrão fecharia o maior contrato dele. Mas há uma razão pela qual Deus te deixa no tempo da espera. Porque se você não conhece quem você é, a ponto de você entrar numa sala cheia de invejosos e não precisar mudar o tom da sua voz, se você não consegue saber quem você é, a ponto de não ter que ficar ouvindo as pessoas te elogiando, um dos sinais de que você amadureceu na fé é quando você entende que você é filho de um Criador. E o Criador, em todo dia, com exceção de um, na criação, ele olhou para o que ele fez e ele disse, tá bom. Fez outra coisa, ele disse, tá bom. Quando ele foi fazer o homem, ele olhou para a esquerda, ele olhou para a direita e ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele tenha domínio sobre a terra, sobre os peixes, sobre os mares. Mas quando ele foi avaliar o procedimento dele, o processo que ele fez, ele avaliou sozinho. Quando você entende quem você é para Deus, ninguém tem que avaliar o seu progresso. Você mesmo consegue olhar e falar, tá bom. Ninguém fala, nossa, como você foi bom. Você consegue reconhecer o teu próprio sucesso. Sabe, muita gente fala o seguinte, que você precisa ser humilde. De fato, você tem que ser humilde. Quanto menor você for ao seu próprio olho, mais Deus vai te revelar das revelações dele. Quanto mais alto Deus te elevar, mais baixo você tem que permanecer. Mas nunca se esqueça que Paulo foi um dos homens mais humildes de todo o Novo Testamento, mas ainda assim ele falou, eu fiz mais do que todos os apóstolos juntos. Ele vai dizer na carta aos Efésios, vocês leem como eu consigo explicar com clareza do mistério que me foi revelado, que desde a eternidade passada Deus já havia decidido com ele.
Paulo é um homem que ele é tão humilde que ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, não sou sou digno de ser chamado um deles, porque eu fui chefe dos pecadores. Mas em outro momento ele fala: mas eu sei quem eu sou. O que Deus fez através de mim, Deus não fez através de todos juntos. Se somar Pedro, João, não soma o que Deus deu para mim. E isso é uma coisa importante para você se lembrar. Se você não sabe quem você é, você vai deixar quem está do teu lado moldar quem Deus quer que você seja. Se você não sabe por que Deus te chamou, Deus nunca vai poder confiar em você grandes obras, porque você vai entrar numa sala para mudar pessoas, mudar mentalidades, fazer uma disrupção de pensamento, e ao invés de você influenciar, você será influenciado. E a maior prova disso é que, porque você não tem grandes seguidores, você não tem grande apoio, as pessoas que têm mais apoio e têm mais seguidores, elas criticam você pelo que fala, mas lembra isso: você nunca vai derrubar um gigante que é pequeno. O gigante é sempre maior. É sempre alguém que tem mais gente do lado dele, é sempre alguém que tem mais dinheiro do lado dele, é sempre alguém que tem mais know-how do lado dele. Mas uma vez que você sabe, foi Deus que me deu essa visão, é isso que Deus quer que eu faça, você vai entender que a maior prova de que você está alinhado com o chamado de Deus é que todo o inferno, todos os demônios estão contra você. Quando não é nas tuas finanças, é na tua saúde. Quando não é na tua saúde, e aí você deixa o secularismo e você deixa a ciência falar para você um monte de bobagem, de depressão. Não, mas depressão é algo normal. Cala a boca, você é espírito, você não é corpo. O teu espírito não pode ter depressão. Ah, mas eu tenho meus hormônios. Mas tudo começa no mundo espiritual. Todas as coisas que foram feitas daquelas coisas que não se veem. Você tem noção que muitas vezes você entra em depressão porque você sai de um culto domingo à noite, onde Deus falou para você: eu vou te usar, vou te honrar, vou te abençoar, e aí você tem que acordar de segunda de manhã depressivo, tendo que ir para uma faculdade onde ninguém sabe quem você é, um professor que não tem noção do teu potencial, quer te ensinar uma coisa que você pode ensinar ele muito melhor, e aí vem uma depressão para você. Por quê? Porque uma vez que o diabo te deprecia, você não avança. Aliás, um bom conselho que eu te dou para quem está sofrendo com depressão: a solução para a depressão é simples, faça uma separação. Depressão. Ninguém vence depressão sem visão, porque sem visão o povo perece. Uma pessoa que sofre depressão, uma pessoa que já não enxerga o que Deus tem para a sua vida, porque uma vez que você sabe do que Deus tem para a tua vida, esses dias eu falei para uma pessoa, pastor Belchior, uma pessoa que estava sofrendo e começou a sofrer uma doença muito grave, eu falei: isso é depressão. Isso, o seu fígado inflamado é prova do que? Você parou de enxergar o que Deus tem para a tua vida, você parou de cuidar do seu corpo, não come mais direito, você entrou em depressão. E você está querendo deixar que a mentalidade humana, secularista, diga para você que isso é normal. Isso não é normal, porque você não é carne e osso, você é espírito. Você está numa carne e osso, mas você é espírito. Tudo começa no mundo espiritual. A prova disso é o seguinte: você é tão espírito que tem dia que você sabe que se você canta debaixo do chuveiro, desafinado, feio, batendo aquelas panças de um lado para o outro, balançando aquele box, tu começa a sentir uma graça de Deus dali. Você chega na Santa Ceia, tu já está melhor, tu já está mais feliz. Aí tu não consegue entender como é que há 10 minutos atrás você estava falando: hoje eu não vou na igreja. 10 minutos depois você está: Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Isso é o diabo trabalhando na sua emoção, dizendo para você: eu não quero que você fique de pé, eu quero que você se dobre e não chegue onde eu quero onde Deus sabe, onde eu sei que Deus já disse que você vai chegar. Então, uma dica que eu te dou para mim começar: você está sofrendo depressão? Depressão. Quanto mais você ocupar mais a tua cabeça, quanto mais pressão você der, quanto mais, às vezes eu falo isso para as pessoas: agora é hora de dar pressão, tem que dar pressão. Por quê? Porque agora a gente está numa fase em que o diabo está tentando parar a gente, causando depressão. Então, para não ficar na depressão, a gente tem que dar pressão, tem que aumentar o ritmo. Você tem que ser como uma mulher de fluxo de sangue. Você está morrendo, mas tu está dando pressão, tu está indo. Por quê? Porque você entende, não é o que está acontecendo comigo fora, não é o que as pessoas estão dizendo. Eles estão falando: ai, a pandemia, ai, a falta de dinheiro, ai, é aquele momento onde você tem que falar: cala a boca. Você pode até continuar falando, mas o que você falar não tem poder de limitar o meu passo e o meu ritmo. Se eu já sei qual que é o destino que Deus predestinou para a minha vida. Se Deus me chamou para ser um advogado, se Deus me chamou para ser um médico, se Deus me chamou para ser um cantor, se Deus me chamou para ser um pastor. Então, o que eu quero te falar aqui desse texto é algo simples. Paulo diz de uma forma bem clara que
a infidelidade deles, a incredulidade deles, perdão, não anula a fidelidade de Deus. Paulo diz aqui de uma forma bem simples: qual que é o privilégio de ser judeu? Ter a circuncisão? Sim, mas o principal é que os judeus receberam os oráculos de Deus. Eles receberam os 10 mandamentos. Enquanto os gentios não sabiam que Deus existia, eles, judeus, já sabiam da sua palavra. Agora, ele vai dizer que a palavra de Deus é um benefício, é uma vantagem. Quando você tem a palavra de Deus na sua vida, você tem que entender que existem vantagens. Diga bem forte aí, vantagens. Mais forte, vantagens. Quando você tem a palavra de Deus, a primeira vantagem é que você sabe como trabalhar na fonte de tudo que existe. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios: não nos atentando para as coisas que vemos, porque as coisas que vemos são atemporais, mas as que não vemos são eternas. Quer dizer que o mundo invisível é mais real do que o visível. Hebreus 13 vai dizer: pela fé cremos que o mundo foi criado, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Visto que entendemos que as coisas que se veem não foram feitas das que se veem. Quer dizer que tudo que se vê, tudo que é palpável, tudo que é tangível veio do mundo invisível. E de fato, se você parar para pensar, isso significa que toda bênção é espiritual. A Bíblia vai dizer: Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Porque toda bênção é espiritual. Pare e pense nisso. Deus não te dá primeiro o dinheiro, primeiro Deus te dá uma ideia. Porque se Deus te der dinheiro, vão roubar o teu dinheiro, tu perdeu o dinheiro. Mas se Deus te der uma ideia, ninguém pode roubar a ideia, porque ninguém pode roubar o que é espiritual. A bênção de Malaquias 3,10 não é dinheiro, a bênção de Malaquias 3,10 é ideia. Se Deus te der uma, para de falar que é dinheiro. Se Deus te der dinheiro hoje, vai acabar amanhã. Mas se Deus te der uma ideia, a ideia vai transbordar o teu celeiro. A ideia vai fazer com que você desça ao caixão, e a ideia passe para o teu filho, para o teu neto. Você vai passar uma empresa para o teu filho, vai passar uma empresa para o teu neto. Porque toda bênção ela é espiritual. Então ninguém pode roubar o que é espiritual, porque ninguém pode tocar, porque não é palpável. Então Paulo está falando que há uma vantagem em você ter a palavra. Qual que é a vantagem? Primeiro, se você tem a palavra de Deus, se você sabe a palavra de Deus, primeiro, você sabe como as coisas funcionam no mundo espiritual. Logo, tudo que você tiver que mudar aqui embaixo, você sabe como mudar. Preciso mudar de saúde, preciso mudar de alegria, preciso mudar o nível da minha fé. Eu sei como que eu faço isso, eu sei como eu mudo a minha casa, eu sei como eu mudo o estado das minhas finanças, se eu andar na palavra de Deus. Se você anda na palavra de Deus, você entende que você nunca foi feito para trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro foi feito para trabalhar para você. Lembre a parábola que Jesus disse sobre aqueles servos que receberam 1, 2 e 5. Ele disse que aqueles que receberam, eles deveriam ter sequer dado para os banqueiros trabalharem. Então quando a gente fala para você de investimento, quando a gente fala para você, você acha que não há uma lógica, você acha que não é uma realidade para Deus ter salvado uma pessoa como Tiago Nigro? Ou para quem não conhece como nome, o primo rico? Você acha que para onde Deus vai levar a igreja, não é necessário que Deus levante mais jovens ricos, milionários, mas que entendam que não é o dinheiro, é aquilo que você faz com o dinheiro. Deus não tem dificuldade em dar para você as coisas, desde que as coisas não tenham você. Então quando você enxerga o que eu estou falando, você vai enxergando que Deus está colocando peças para que a igreja cresça através de você, como ela nunca cresceu antes. Para que você viva o que a palavra de Deus quer que você viva. Você põe o dinheiro para trabalhar para você. Você desperte os dons que há em você. Você entenda que é uma razão para você ter duas mãos. Você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você ao mesmo tempo que colhe a semente do ano passado, você está plantando para o ano que vem. Então quando você tem a palavra de Deus, você tem uma vantagem. Você sabe como o mundo espiritual trabalha e você sabe trabalhar nisso. Você consegue mudar tudo que você vê. A segunda vantagem é, uma vez que você tem a palavra de Deus, você tem proteção física. Por quê? A palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o seu propósito. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui, só importante aqui. Hebreus 13 vai dizer uma coisa muito importante. Hebreus vai dizer uma coisa muito importante. Que todas as coisas foram criadas pela sua palavra, e a sua palavra sustenta. 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 Entende isso aqui? Entende isso aqui? Sustentar significa um ato não acabado. A palavra de Deus diz: pela sua palavra todas as coisas foram criadas e elas são sustentadas. Hebreus 1. Quer dizer o seguinte, que quando Deus disse haja luz em Gênesis 1, na Bíblia está escrito haja luz. No mundo espiritual o que houve é haja
Luz, 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 luz. A palavra sustenta até hoje. Ok. Sabe, tem muito jovem ouvindo aí uns pastores adventistas que não falam bobagem. Esses dias não quis falar, mas o sangue não fala. Onde que sangue fala? Você sabia, eu tenho uma cachorra, quer dizer, eu já tive vários cachorros. Tem um apito que você compra para adestrar cachorro, que se tu não ouve. Aí tu pensa, está quebrado essa desgraça. Aí eu fui tentar trocar, comprei um outro, não ouve. Por quê? Porque é numa frequência tão alta que somente o cachorro ouve. Se o cachorro consegue ouvir um som numa frequência mais alta, você não entende que no mundo espiritual tem coisa que a gente não ouve aqui, mas o diabo está ouvindo? A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Quer dizer que até hoje no universo, nos cosmos, até hoje a palavra de Deus está ecoando. Haja luz, 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 luz. Por quê? Porque a palavra de Deus sustenta. Qual que é o ponto-chave disso? Se você entende que Deus te deu uma palavra e Deus disse, seja abençoado, não importa o que falarem a teu respeito, enquanto a palavra de Deus não se cumprir, a palavra dele, enquanto a palavra dele não terminar de fazer o que tiver que fazer, ela vai continuar te sustentando. E a prova de que ela está te sustentando é que quando você entra num local, os demônios falam coisas para derrubar você, porque os demônios estão ouvindo no mundo espiritual uma palavra, seja abençoado, 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 abençoado. E aí os demônios começam a falar coisas ruins para você no teu físico, porque você não entende que no mundo espiritual eles estão ouvindo uma palavra que Deus disse há 10 anos atrás, quando Ele te curou da tuberculose. E quando, irmão, por isso que não dá para a gente querer fazer barulho, silêncio. Porque se tu entende que por onde você anda tem muita palavra falando alto, sabe, eu penso em tanta palavra que entra na sala quando eu entro, porque eu já fui curado de um coração, eu já fui curado de tanta coisa. Eu quando entro num local, a última coisa que acontece é silêncio, porque eu entro e tem a palavra falando até hoje, me sustentando, dizendo provisão, 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 benção, 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 alegria, 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 vida com abundância, vida com abundância. Põe uma coisa na tua cabeça. Para de achar que as coisas você está entendendo. Você não está entendendo como o diabo trabalha. Ele está lançando o teu pai, ele está usando a tua mãe, ele está usando pessoas que você ama. Ele usou Pedro para dizer para você palavras acerca do teu sonho, acerca do teu projeto. Porque o diabo já consegue ouvir a palavra que Deus disse a seu respeito. E porque o diabo ouviu uma palavra que Deus disse a teu respeito, o diabo sabe que toda palavra lançada por Deus, ela não volta vazia. Ela vai cumprir o seu propósito e vai sustentar. Quer dizer que quando você entra num local, o diabo consegue ouvir, antes de você chegar, um barulho alto avançando, um barulho alto chegando, e esse barulho é barulho de várias palavras, é glória a Deus, é viva, é unção, é bênção, é alegria, é cura, é paz, é transformação. E a palavra vai sustentando. E aí o diabo, quando ele olha para você, ele sabe, eu posso tentar só fazer uma coisa, falar uma palavra, para que se eu fizer você ouvir uma palavra, você esqueça das outras que estão sustentando você. Quantas coisas Deus disse que faria na tua vida, que Ele talvez ainda não fez, mas está te dando sinais de que Ele vai fazer. Você entra num local, e lá tem críticos, porque a presença dos críticos diz, tem palavra de Deus na sua vida de pé. A presença de críticos diz, tem palavra no seu propósito de pé. A presença, um dos sinais que você vai ter de que você está indo bem, é quando pessoas começarem a jogar pedra para cima. Porque eu nunca vi ninguém falar mal de quem está fazendo menos. Só falam mal de quem está fazendo mais. As pedras sempre vêm de baixo. E aí você quer começar algo novo na sua vida, você agora está com um projeto novo, e alguém fala, você viu o que aconteceu com fulano, você viu o que aconteceu com Beltrano, eu acho melhor você tentar de outro jeito. O que eu estou tentando fazer você entender é que você tem que largar essa síndrome do espírito de Saul. O espírito de Saul é complicado porque estou tentando procurar alguém mais gordo do que eu. Não tem, não, o senhor não é, mas o senhor é maior do que eu. Me ajuda aí, me dá o seu paletó.
Não, o senhor não dá. O senhor me dá o teu paletó. Pode ser, porque não vai. Não cabe, não entra. Não entra. É bonito, eu queria que entrasse, mas não entra. Não entra, não foi feito para mim isso aqui. Não se encaixa comigo isso aqui. Eu não consigo pregar com isso aqui porque não entra. E o espírito de Saul, ele é vivo na tua vida. É aquele espírito que diz: se você tiver que vencer, vence desse jeito. Põe a minha armadura. Mas você não consegue ser quem Deus te chamou para ser, fingindo ser alguém que você não é. Não dá. Não dá. Não dá. Não, mas o seu avô. Não, mas o seu... Cala a boca. Não, mas a sua mãe. Não, mas o nosso vizinho. Não, mas o seu primo. Não, cala a boca. Eu vou falar isso até você se acostumar com essa palavra, que vira e volta, você vai ver na Bíblia Deus dizendo: cala a boca. Calai-vos e saber que eu sou Deus. Você tem que dizer para os demônios falando, não é as pessoas, é os demônios usando as pessoas: cala a boca. Eu me recuso a gastar mais um ano da minha vida tentando me encaixar num perfil que eu não me encaixo. Levanta a mão bem alto aí, só para mim ver se tu está entendendo. Agora estica a mão. Agora dá um remexe. Agora balança. Não é bom você estar livre. Não é bom ninguém estar te prendendo. Não é bom você entender que tudo quanto está no projeto de Deus é leve. Eu estou suando aqui porque está calor. Exige um esforço. Mas quando você está na direção de Deus, as coisas são leves, porque Ele já te equipou para isso. Você está infeliz numa coisa porque está tentando fazer uma coisa que você não se encaixa nela, porque Deus não te chamou para isso. E um princípio que Paulo está dizendo aqui é óbvio, é simples. O fato de Deus ter te dado uma palavra prova que quando Deus te der uma palavra, haverá incrédulos do teu lado. Mas a incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus. Se Deus disse que Ele vai te usar, não importa quem está te dizendo, mas não tem como Deus usar. Se Deus está te dizendo que você vai mudar o sistema, não importa quem está dizendo, mas não tem como Ele mudar o sistema. Ele não está saindo na foto, Ele não está na primeira capa, Ele não está nas primeiras fileiras. Eu estou te dizendo uma coisa: arranca de você esse espírito de dependência emotiva humana e coloque a sua âncora em Deus, porque a nossa promessa é como âncora que ela cruza e entra no santo dos santos, ela penetra no interior, no véu. Âncora é aquela coisa pesada que se você joga no fundo do mar, não impede o barco de balançar, mas impede o barco de se mover. Uma vez que você entende que Deus te deu uma promessa, e a promessa dele é como âncora que vai na alma, vai no veio, vai no centro do céu. Você entende o seguinte, que a promessa de Deus para minha vida, ela é uma âncora que vai no céu. Eu vou balançar aqui embaixo, mas nada do que falarem, nada do que fizerem, nada do que acontecer com o meu corpo, nada do que acontecer com as minhas finanças. Eu estou pregando melhor que está dando glória, mas lá vai. Nada do que acontecer com o meu noivo, nada do que acontecer com a minha noiva, nada do que acontecer com os meus filhos, isso vai me afastar da promessa de Deus. Eu posso estar balançando, mas se eu sei quem eu sou, se eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida, eu vou permanecer firme na promessa de Deus, porque eu sei, não vale a pena você se dobrar para ser algo menor do que Deus chamou você para ser. Não vale a pena. Para toda visão, Deus tem uma provisão. Só ela entendeu. Diga aí bem alto no ouvido de alguém, grita, diga: para toda visão. Ah, cala a boca, eu estou falando aqui porque eu estou cansado de ver gente com 16 anos. Você deveria estar ganhando 60 mil por mês, cara, com a tua internet, com 8 horas por dia. Você deveria estar usando teu dinheiro para estar viajando, para estar pregando. Mas você tem um espírito de pobreza miserável, porque você deu ouvido para pessoas que o diabo está usando para poder diminuir um potencial que Deus já colocou na tua vida. E Ele tem colocado pessoas do teu lado para poder despertar esse potencial, mas tu não entende. Dinheiro para você está muito longe. E tudo que você faz é reclamar. Mas cadê o dinheiro? Cala a boca! A visão que Deus dá já vem com provisão. A visão que Deus dá já vem com provisão.
É um pouco de farinha, mas é o suficiente. É 5 pães, 2 peixes, mas é o suficiente. É apenas 5 pedras, mas na mão certa é o suficiente. Você tem ideia de que o teu o teu sonho você pode pôr para dormir, o sonho de Deus não. O sonho de Deus, se você tentar pôr para dormir, Ele vai usar alguém mais grosso do que eu e vai falar: acorda. Ai, mas é que dói quando eu falo disso. Eu já tentei, não deu certo. Mas quem disse que ia dar certo a primeira vez? Moisés tentou viver o sonho dele na primeira vez, deu errado, fugiu, teve que atrasar 40 anos da vida dele. Há um tempo para todas as coisas. E uma das coisas que Deus vai fazer você aprender é tentar na hora errada para dar errado e aprender ainda assim que o que deu errado na frente vai dar certo. Ai, eu tentei pregar, mas aquele dia eu fiquei tremendo porque não era hora ainda. Ai, mas eu tentei fazer isso porque não era hora ainda. Uma vez que você entende que Deus já pôs em você tudo que você precisa para viver o teu sonho, o que eu quero que você entenda é isso. Quando o sonho é de Deus, primeiro, não adianta tu tentar colocar para dormir. Ele vem 4 dias depois e ressuscita. E quando o sonho é de Deus, uma das grandes provas é Deus está te chamando para começar sozinho aquilo que Ele já te equipou. E lá na frente Ele vai mandar gente, mas tu vai começar sozinho. Jesus disse sobre o reino dos céus. Toda parábola que Jesus dava, Ele explicava para você como que o reino dos céus funciona. E Ele sempre dizia: o reino dos céus é semelhante como é isso. O reino dos céus é semelhante. Olha um princípio que Ele te disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear a boa semente. Um homem. Não é 2 homens, um homem. Você entende que toda a revolução que Deus fez na Bíblia, Ele sempre fez através de um homem. Um Abraão. As 3 maiores religiões do mundo, judaísmo, islamismo, cristianismo, todas elas divergem em tudo. Uma coisa tem em comum: todas elas vieram do mesmo homem, Abraão. Um homem, Noé. Um homem, Moisés. Minha pergunta é: tu tem coragem de ser este um homem que vai sair semear uma boa semente sozinho? Ninguém vai te ajudar, só Deus. E eles vão falar: nossa, mas você não se parece com os outros. Nossa, mas como é que você está fazendo sozinho? No reino espiritual, somente quem é crente entende que a prova de que o sonho é de Deus é que o sonho que é de Deus, você começa nele sozinho e depois Deus manda ajuda. Vou repetir: você começa ele sozinho, começa a empresa sozinho, começa o chamado sozinho. Aí o teu pastor vê você fazendo aquele trabalho e ele fala: vamos fazer também. Você tem coragem para ser controverso? Se você não tem coragem para ser controverso, você não tem coragem para viver o sonho de Deus. Porque o fato de Paulo dizer esse princípio, que a palavra de Deus sempre vai gerar incrédulos, quer dizer o seguinte: que a palavra de Deus, a promessa de Deus, sempre vai fazer alguém te olhar e falar: não creio. Na verdade eu até acreditava, até ficar tarde. Se fosse 5 anos antes eu acreditava, meses antes eu acreditava. Mas como é que Deus pode fazer isso agora na tua vida? Se você conhece a Bíblia, você vai entender: Deus sempre faz a melhor obra na pior hora. Porque se você tiver que ter um Deus que faça a melhor obra na melhor hora, para que você vai precisar de fé? E a única coisa que te faz agradar a Deus é fé. Eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas Deus se importa mais com fé do que caráter. Abraão era um mentiroso, não pagou pensão do filho. Irmão, o camarada era rico, mandou o filho com um pedaço de pão e com um pouco de água. Hoje Abraão estava preso, porque não pagou pensão. E ainda assim ele é o pai da fé. Por quê? Meu Deus, eu não sei se você vai entender isso. Eu não estou falando para você ser sem caráter, mas o que eu conheço de gente na igreja fofoqueiro, mentiroso, e tem uma vida muito melhor do que gente que vive muito mais santidade.
Eu não estou fazendo apologia. Eu não estou quem tem ouvidos ouça. Eu não estou fazendo apologia, você viver a mesma vida. Eu estou só te falando o seguinte, que a verdade é essa. A única coisa que você pode fazer que agrada a Deus, que deixa Deus feliz, é ter fé. Só. Então, se você precisa de uma boa hora, pessoas do teu lado e tudo do teu lado para poder viver a promessa, onde é que Deus vai ter prazer nisso? Sabe? Quem é que é casado aqui? Levanta a mão. Bom, quando tu quer provar para tua mulher que tu ama, tu faz coisas. Muitas coisas. Algumas eu não sou doido de falar aqui, mas você faz coisas. Algumas que até duvido que você poderia fazer, que uma pessoa poderia fazer. Mas tu faz coisas. Quando você tem uma pessoa que você ama, você faz coisas. A única forma que Deus diz para você, quando eu me sinto precioso, especial, é quando eu te vejo olhando para o céu e dizendo: Senhor, não tem ninguém do meu lado, só tem o Senhor. Ninguém acredita na promessa, só eu e o Senhor. Ninguém enxerga a visão, só eu e o Senhor. Mas eu entendi uma coisa, que sozinho o Senhor criou o mundo. E se sozinho o Senhor fez tudo isso aqui embaixo, eu não tenho dúvida de que eu e o Senhor somos a maioria. Eu já estou chegando onde eu quero chegar. Mas para mim continuar, acha 5 pessoas, não é 4, não é 3, é 5. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Acha 5 pessoas e diga assim: você e Deus é a maioria, irmão. Acha 5 e diga: você e Deus é a maioria, você e Deus é a maioria. Não importa quem não acredita no teu sonho, você e Deus é a maioria. Diga para os demônios calarem a boca, eles não podem mais falar no teu ouvido. Você e Deus é a maioria. E o que Deus falou a teu respeito vai acontecer. 3 coisas que eu quero que você pense, eu termino, acerca do teu sonho. Primeiro, identifique a fonte do teu sonho. Esse sonho que você tem é seu. E quando eu digo seu, eu digo de Deus. Ele é de Deus ou esse sonho é de alguém? Você está na faculdade de Direito por quê? Porque teu pai e tua mãe pediram ou porque Deus te predestinou para isso? Você vai trabalhar no ministério para quê? Você pode muito bem trabalhar no reino de Deus e não trabalhar no ministério. Eu não incentivo ninguém a entrar no ministério, também não incentivo ninguém a ficar de fora. Eu só falo: meu irmão, uma vez que tu sabe que Deus te chamou, tu não consegue ficar fora. E se ficar fora para você é fácil, quer dizer que tu não foi chamado não. Porque é que tu tem que aguentar. Você nunca vai ter felicidade na tua vida enquanto você não identificar a fonte do teu sonho. Moisés sabia: o sonho de libertar o povo não é meu, é de Deus. Eu conheço gente que porque o pai e a mãe, oh, meu Deus da glória, eu conheço gente que porque o pai e a mãe queriam ter neto, a moça casou com o camarada para dar um filho antes que o pai e a mãe morressem. Está a vida inteira infeliz casado. Por quê? Ele quer ter um neto, está morrendo, eu vou casar. Casou, deu para o primeiro que viu e está até hoje com essa cruz. Espera aí, eu peguei pesado aqui agora. Não podia falar? Se não podia, já era, eu já falei. Sou eu que estou falando. Se você não entender isso, você não vai entender que é bem possível que o teu pai e a tua mãe não viveram o sonho deles e querem fazer você viver algo que Deus não te chamou para fazer. Jesus disse que não houve homem maior do que João Batista, porque ele sabia: eu não sou meu pai e minha mãe, mas eu sirvo o mesmo Deus deles. Eu não vou só ser sacerdote, eu vou ser profeta. Olha bem para mim, as pessoas têm que olhar. Eu sei que tu vai ser grande quando você não tem medo dos outros compararem você com a tua família e falar: tu é diferente, cara. Tu não é tua tia. Tu não é tua mãe. Tu tem o princípio deles. Deus colocou eles na sua vida por uma razão, mas você não tem a razão e a obrigação de pegar o sonho fracassado deles e viver se não for de Deus. Você sabe qual que é a origem do teu sonho? Por que você está tentando construir essa empresa? Cuidado, se você não entende a origem do teu sonho, você vai gastar tempo numa coisa que Deus está dizendo: se você continuar tentando, vai dar errado. E pior, mesmo que dê certo, uma hora você vai ter que se desfazer disso. Vai ser Ismael, é o fruto da carne.
Você vai construir, vai comprar, daqui a pouco tem que vender. Por quê? Porque nunca foi da minha vontade. Eu não queria que você comprasse essa casa, por isso que já está tendo que vender ela. Porque a minha bênção, ela fica, e se ela não fica, quando ela vai, ela aumenta. Então, a primeira coisa que eu quero que você leve para a tua casa é: identifique a origem do teu sonho. Você está trabalhando em cima de uma visão que é de Deus ou é das pessoas? Lembre, Deus pagou muito caro para que você fosse uma ótima cópia. Você tem que ser um ótimo original. Quando a Bíblia diz que Deus vai fazer novas todas as coisas na tua vida, uma dessas coisas é: eu não vou repetir na tua vida o sucesso de outro. Aprenda com alguém, aprenda os princípios, mas assuma que o papel que eu tenho na sua vida é diferente. Aceite ser controverso, seja cabra macho, para enfrentar a maresia, para enfrentar a maré, para enfrentar o vento, e saber, eu não saio do meio. E alguém fala, mas você já deveria estar mais longe. Não estou mais longe porque eu estou no caminho certo, remando contra o vento. Meu Deus da glória, você entende isso? Eu não estou mais longe porque eu estou tendo que romper os demônios que querem me impedir de chegar lá, mas eu estou no caminho certo. Quando você sabe a origem do teu sonho, ok, então você sabe, isso aqui é de Deus. Se é de Deus, o sonho de Deus, para mim terminar, vou te dar mais duas coisas, mas para mim terminar, diga bem alto aí, diga bem alto, diga assim: o sonho de Deus é autocomposto. Significa que o sonho de Deus não precisa de nada para vir, para ajudar. Ele já tem tudo dentro dele. Prova disso que Deus falou: Moisés, vou te provar que eu te chamei e tu é o meu sonho. Vou te dar sinal. Lança a vara, pega a vara, virou cobre. Mas mesmo que você não tenha vara, eu vou te provar que o dom que eu te dei não está nas coisas, está dentro de você. Põe a mão no peito, tira a mão. O que aconteceu, Moisés? Ficou leprosa, agora ficou sã. Estou te mostrando que tudo que eu queria dar para você, eu não coloquei à tua volta, eu coloquei dentro. E se você chegar em alguma situação onde você não tiver nada do lado de fora, não tiver dinheiro, não tiver recursos, não tiver saúde, se você não tiver pessoas te ajudando, se você sabe que Deus colocou tudo dentro de você, você vai conseguir, nem que seja com a mão, dar o sinal e o mar vai abrir. Se tiver alguma coisa, maravilha, mas tudo que eu chamei para viver, eu já completei, eu já construí. Para toda visão eu tenho uma provisão. Eu nunca te daria uma visão e sairia procurando. Cadê a provisão para a visão dele? Você tem que entender o seguinte: talvez a tua percepção tenha que ser aumentada, mas já existe provisão para a tua visão. Quem acredita nisso, diga para alguém que está do teu lado: já tem provisão para a tua visão, irmão. Já tem o dinheiro necessário, já tem. Talvez não é o que você queria ter, mas é o que Deus disse: com isso eu vou começar bem. Segunda coisa que eu quero que você pense é: você consegue identificar quais são os recursos que Deus te deu? Primeiro, se você sabe que o sonho que você tem é de Deus, identifique quais são os recursos que você tem. Pode ser pouco, mas é o suficiente para Deus. Eu não acredito, desculpa. Eu já vi muita gente ter sucesso na psicologia, na advocacia, e ainda assim o sucesso que eles tiveram era um fracasso, porque Deus não queria eles naquilo. A história de que você pode ter sucesso onde não é de Deus é mentira, senão o traficante não tinha dinheiro. Você pode ter um mau sucesso, mas se você entende de fato que muitas vezes você tem que avaliar e falar: será que eu estou tendo sucesso onde Deus quer que eu tenha? Então você tem que compreender o seguinte, que é possível que muitas vezes você está dando certo numa área agora e Deus está falando com você: não continue dando mais um passo nisso. Eu vou mudar o custo da sua faculdade, eu vou mudar você de estado, vou mudar você de cidade, talvez eu vou mudar você de país, vou mudar você de todo o ambiente que você está, porque o que eu tenho para você é maior. Uma vez que você sabe que o sonho é de Deus, e sabe qual é o recurso que você tem, quais são as coisas, você tem que se manter firme na decisão de trabalhar em cima do que você tem, como se parecesse loucura.
Meu último ponto é isso, eu termino. Se você leu em uma outra tradução, você vai ler que Deus disse isso para Moisés: Moisés, pegue a sua vara e divida o mar. Divida. Pense comigo. Quem é que consegue dividir o mar com a vara? Impossível. Eu posso dividir com concreto, fazendo uma barragem. É estranho você estar com o faraó atrás de você. É esquisito você ter muitos inimigos em sua volta. E Deus te dá uma ordem como essa: pega a vara, pega o recurso que eu te dei e faz isso. Abre o mar. Você vai se perguntar: Senhor, mas como é que eu vou abrir o mar? Como é que eu vou abrir o mar? Você tem que identificar a fonte do teu sonho, você tem que identificar o teu recurso. E o terceiro, você tem que entender que vai chegar um momento em que você vai saber o que Deus quer fazer, o que Deus te deu, e Deus vai falar: agora comece a agir como se você já estivesse lá. Comece a ler livros como se você já estivesse lá. Comece a ouvir palestras como se você já estivesse lá. Uma pessoa que foi chamada por Deus para a advocacia, no primeiro semestre, ela começa a mudar o hábito dela. Ela começa a ler mais jornal, ela começa a se vestir melhor. Por quê? Porque ela começa a agir como se ela já tivesse a OAB. Ela começa a... Você consegue ter coragem de não se dobrar e agir como todo mundo, histérico, perdendo a cabeça, e começar a agir do jeito que Deus chamou para agir? Você consegue? O que é isso aqui? Isso aqui é: Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Você começa a agir num nível de fé tão alto que você começa a falar com mais autoridade, começa a andar com mais confiança, você começa a trabalhar com muito mais vontade, e quem tiver à sua volta vai começar a dizer: ele está doido, está biruta. Sabe, eu vou tentar melhorar para você. Você tem 100 seguidores e tu está gravando vídeo com qualidade, como se você estivesse falando para 1 milhão. Você tem 10 pessoas te ouvindo, mas você fala com uma força e com uma coragem, como se você estivesse falando para 10 mil. É nesse ponto onde Deus diz: é agora onde eu vou começar a trazer à existência aquilo que não existe. Já terminei a palavra, mas levante a mão e creia nisso. Se você identifica a fonte do teu sonho, se você sabe que o sonho é de Deus, se você tem coragem de ser controverso, se você tem coragem de ser quem Deus chamou para ser, se você entender aquilo que Deus colocou do teu lado é suficiente, você tem que sair desse conjadém tomando essa decisão: eu vou começar a agir num nível mais alto. Eu vou deixar as pessoas do meu lado não entendendo o porquê que eu estou lendo isso, porquê que eu estou fazendo isso, mas quando eu começar a agir de uma forma diferente, é nesse momento onde Deus começa a trazer à existência as coisas que não existem. Quando eu começo a me comportar como um grande executivo, é aí que Deus vai trazendo para perto o grande contrato para mim assinar. Quando eu começo a me comportar como uma mãe, é aí que Deus vai começando a trazer para mim o meu noivo, para mim me casar e me tornar uma mãe. Quando eu começo a ser agora aquilo que Deus já disse que eu serei. Mas isso exige fé. Isso exige porque alguém vai falar para você: você está perdendo tempo, você está se dedicando a uma coisa que não... Sabe, eu acho que foi o pastor Abílio que pregou. Eu te ouvi, foi bom. Acho que foi você que pregou que o mar não abriu daqui para lá, o mar abriu de lá para cá. Quando você começa a agir no patamar de Deus, você não vê de imediato, só fique firme. Quando você menos pensar, você vai ver que a provisão já estava vindo o tempo todo ao seu encontro. Se você entende o que isso quer dizer para a tua vida, para a gente acabar, diga aí bem alto para alguém do teu lado: vai na tua força que Deus é contigo. Vai na tua força. Quando alguém te perguntar como que foi o teu Conjadem, você vai dizer: o meu Conjadem foi maravilhoso.
eu vou entender que o Golias que Deus me deu é a minha porta. Eu vou entender que tudo que Deus quer que eu faça é ter a coragem e não perder as oportunidades que Ele me der. E eu entendi uma coisa: não importa o que Deus deu, é pouco. Trabalhe em cima do pouco com toda a vontade, com toda a ousadia. Deus vai garantir que o pouco vai virar muito. Você entende isso aqui? Dá um amém bem forte, mas bem forte. Dá um aplauso para Jesus. Deus abençoe vocês. E Deus abençoe muito especial Pastor Samuel Gonçalves. Parabéns, tá bom? Deus abençoe.